Olá, pessoas! Podcastirmãos.com pós-créditos entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Luísa Zagonel, nossa ouvinte estreante no podcastirmãos.com, que a gente conheceu lá no grupo do Clube Ictus no Discord, que segundo a mãe dela, que está aqui no chat participando com a gente, é fantástica. Olha, também uma série fantástica. Exato, tem que ter alguém fantástico. Eu sou então a Luísa, estou aqui com o Rafael Soares, o bolseiro, que veio lá da Terra-média falar com a gente sobre essa série. É isso aí. Sou o Rafael, mas pra galera aí tá morando com o Paulinho e também com a Adriana, sou o Rafael. E quero apresentar aí a Adriana, que agora assiste Los Anillos de Poder. É isso aí! Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lucas, que também é um pé peludo. Olha aí! Gente, eu já vi ele na praia de chinelo. O pior é que é verdade. Olá, gente, eu sou o Lucas e tô aqui com o Dedé, o nosso pequeno, porém potentíssimo GPS da Terra-média. Olha isso, filho. E eu tô aqui com o Paulinho, meu pai, eu sou o André, né? E ele não é um Easter, mas mesmo assim eu acho que ele também caiu do céu. Teve anjos que caíram do céu, que não foi uma boa ideia não, né, gente? Então vamos ver o que ele tá querendo dizer. Geralmente quando vem de meteoro aí, né? Muito bom, gente. Aqui, assim, em cima da risca, estamos pra gravar sobre a série Os Anéis de Poder. Na verdade, o nome da série é O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Tem que dar o título completo em português. E não do poder. E não do poder, vamos deixar claro. Aqui já você joga no Google, que mais aparece é Os Anéis do Poder. Ai, gente, no Twitter também, o povo é todo confuso, né? Mas, ó, se você caiu aqui, começou a ouvir, tá com medo de spoilers, sim, vai ter spoilers, mas não vai ser agora. Nós vamos fazer uma primeira parte de contextualização e a gente espera que esse episódio não dure 4 horas. Então, assim, a gente não vai cobrir toda a série, mas a gente vai dar as nossas impressões e tentar contextualizar quem tá aqui com a gente e ouvir um pouco das nossas opiniões sobre a primeira temporada da série Os Anéis de Poder. E sobe a música da Terra-média. Muito bom, gente, vamos falar sobre Os Anéis de Poder, uma série de muita expectativa, porque, assim, pelo que eu lembro, acho que foi em 2017 que a Amazon comprou os direitos de gravar a obra do Tolkien. Então todo mundo ficou pensando assim, e agora, ele vai refazer Senhor dos Anéis? Tem como mexer nessa obra? O que eles vão inventar, né? Depois de algum tempo, veio a resposta dizendo que eles iam voltar e ia pegar de uma era anterior, ia trabalhar as origens, coisas que estavam em Silmarillion e outros escritos de Tolkien relacionados à Terra-média. E agora em 2022, depois de muita expectativa, depois do Rafael quase ter um filho de tanta expectativa por essa série, tanto material que ele produziu lá no canal do Bolseiro e todos nós que estamos lendo O Senhor dos Anéis nessa época, aqui no podcastirmãos.com e no Literário, toda a ansiedade que causou e finalmente chegou. Eu estava lá, Ganda, foi há 3.000 anos atrás, quando a Amazon adquiriu esses direitos e demorou demais. A pandemia, né? Porque eles foram gravar logo no... Acho que o único país do mundo que cumpriu o isolamento, assim, nível hard, né? Que foi a Nova Zelândia. Fechou. Já era. Exatamente na Nova Zelândia. Então... Tivemos um atraso aí de pelo menos 2 anos pra essa série chegar. E é considerada a série mais cara de toda a história já, né? Pelo menos a primeira temporada, né? Porque... a série já é a mais cara mesmo, assim, são dados. Tipo, Uau! Eu acho que não tem como bater durante uns bons anos, assim. Só com a primeira temporada? O orçamento. Caramba! Com a primeira temporada, sim, é 465 milhões, né, de dólares. Sem contar o que
pagaram de direitos, né? Pra poder gravar sobre a obra. Então, só que pagou de direito já é direito mais... foi fichinha ainda. Foi 250 milhões de dólares. Caramba, muita coisa. Galera, tem uma grana, né, gente? Só para o pessoal entender, 60 milhões de dólares por episódio. A House of the Dragon foram 20 milhões. Então, os Anéis de Poder, 3 vezes mais por episódio. Não, e House of the Dragon já veio com o sucesso do Game of Thrones, né, que veio antes. Então, assim... Já tinha caixa, né? O fenômeno assim, partindo, não do zero, né, porque já tinha os filmes que não é do mesmo estúdio, mas estão relacionados e tal, já tem todo o universo construído, de certa maneira, e o filme é respeitado, né, não é totalmente independente dos filmes, tem referências ao filme dentro da série. Exato. Mas como uma série nascendo, o investimento que foi feito, né, foi absurdo, assim, o que fizeram pra essa série sair. É por isso que a expectativa tava lá em cima, né? É uma obra como a do Tolkien, um orçamento como esse, o tempo que eles tiveram pra produzir. Mas eu vou contar aqui pra vocês os bastidores da família De Gasperi com relação aqui, já de cara, Anéis de Poder. O Paulinho fala aqui, nossa, porque a expectativa tava lá em cima, porque a gente curte muito Senhor dos Anéis. Mas, gente, esse homem tava se segurando. Ele se segurava demais. Toda vez que aparecia um teaser, ele ficava, não vou, expectativa. Não, gente, porque assim... Toda hora, calma, Paulinho. Mas ele fez essa certo, música é diferente. Olha só, o Peter Jackson aqui. Já não tem Peter Jackson, você já fica assim, o Senhor dos Anéis sem Peter Jackson, e assim... que é diferente, essa cor aqui já tá diferente. Os trailers, os teasers me assustaram um pouquinho, assim, eu falei, não tá com uma cara de Terra-média, não tá com uma cara de Senhor dos Anéis, tá com uma cara de Nárnia, talvez, assim, sabe? Tá muito colorido, sabe? Não sei. Aquele povo de Númenor lá, que o pessoal brinca que parecia o núcleo da Record, né, cara? O grupo da Record. Novela da segunda Record. Era é tudo... parecia, mas Segunda Era é tudo... mais virtuoso. Esplendoroso, porque é o ápice de cada reino, né? Porque Senhor dos Anéis, ele passa em Moria... A sociedade tá passando ali em Moria já tá toda destruída. Eregion nem existe mais, são ruínas apenas. Então, Segunda Era tem que ter esse glamour, né? De tudo brilhando, tudo é ouro, prata, é mithril, né? Mas, só pra finalizar o lance do orçamento, pra vocês terem ideia, eles estimaram até, entre aspas, errado, porque eles estimaram $1 bilhão pra 5 temporadas. Só que a primeira já deu $500 million, né? Então... Se vira agora, né, com $500 million pras outras 4, né? Errei, né? Vai passar tudo isso aí já, então acho Parece orçamento de governo, né, cara? Tá de parabéns que fez esse orçamento. É que, tipo, eu acho que é uma estimativa, né? Mas tá paga já. As 5 temporadas estão pagas, então vai rolar. Esse podcast, pela primeira vez, a gente tá transmitindo ao vivo no YouTube, né? A gente quis fazer esse teste, o pessoal tá interagindo aqui. E o Matheus Soares comentou, $60 milhões por episódio. Quando a minha mulher reclamar que eu tô gastando com coisa inútil, eu vou falar isso. Foi uma crítica dura também a série. Exato. Então, Matheus sendo Matheus, né? Quem conhece o Matheus? Já deve ter recebido tudo de volta, isso, meu amor? Já recebeu. Aí? Já recebeu. Então, nós aqui já estamos... Só de assinatura do Prime que ganhou essa série aí já voltou todo já. E agora a galera vai comprar os livros por onde? Né? Não precisa nem falar. Não, pra você ter ideia, aqui no Brasil, eu conheço os editores aqui da editora do Tolkien aqui no Brasil e o número de vendas dos livros aumentaram muito após a série. Já bombava aqui no Brasil, pra vocês terem ideia, após a aquisição da HarperCollins Brasil, em 2018, em cerca de 3 anos, eles venderam 1 milhão de livros de Tolkien aqui no Brasil. E aí, após a estreia da série, um pouco antes, esses números aumentaram, né, ou seja, aumentaram as procuras aí por causa da série, né? Isso é muito legal, né? Porque eu acho que pra vocês que já são fãs há mais tempo que nós, eu comecei a acompanhar, vocês são jovens também, acho que também começaram a acompanhar a partir dos filmes, né? Mas tem gente que começou muito antes e tal, e viu os filmes, toda aquela alegria, e continua acompanhando, estudando sobre isso há muito tempo, né? E ver essa série trazendo isso tudo à tona de novo, né? Por mais que tenha críticas, por mais que tenha gente que não tenha gostado e tal, só de fazer as pessoas se interessarem de novo por Tolkien, ir buscar e conhecer esse conteúdo tão incrível que tá disponível aí, né? É muito legal. Porque eu não sei como que é a galera aí de Tolkien, porque igual a gente falou, a gente gosta muito, a gente leu também O Senhor dos Anéis, mas o que eu li, assim, de extra pra me preparar, inclusive, pra Anéis de Poder, foram os apêndices
apêndices do Retorno do Rei. Inclusive, galera que tá ouvindo aí, tem muita gente que não sabe. Quase a metade do livro do Retorno do Rei é apêndice sobre a série sobre não, né? Mas que tem muita coisa sobre a série Anéis de Poder. E assim, eu fico muito feliz de ver muita gente procurando ler também, sabe? Não só ficar no hype dos filmes e da série. Não, quero consumir mais. E aí o pessoal procurando Queda de Númenor, Silmarillion e o Contos Inacabados e indo atrás, né, dessa literatura. Eu fico muito feliz. Igual fazendo um paralelo, assim, a gente gosta muito de Star Wars, né? O pessoal que escuta a gente podcast sabe que a gente gosta. E a gente assistiu o Boba Fett e a gente não curtiu a série do Boba Fett. Algumas coisas ali foram legais. Mas só da galera, assim, que ainda não conhecia o universo Star Wars e começou a assistir Boba Fett e hoje já tá consumindo tudo de Star Wars, indo atrás, isso já deixa a gente super feliz, sabe? Vamos aumentar essa legião que gosta de Tolkien, Senhor dos Anéis, Star Wars e por que não Harry Potter, né, gente? Tem que falar aqui, né? Ô, Rafa, você sabe... Eu vi comentários de corredor, né? Mas você sabe dizer se os Anéis de Poder foram baseados nos apêndices por questões de contrato? Sim, eles... só pra galera também entender que a Amazon, ela tem direito ao Hobbit e o Senhor dos Anéis. Ela não tem direito ao Silmarillion, a Contos Inacabados e nada disso. Eu achei que era toda a obra. Não. E direitos televisivos, ou seja, eles não podem fazer filmes disso. É só série mesmo. E podem fazer spin-off. Assim, deram material, tem o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Façam o que vocês quiserem. Podem fazer série só do Gandalf, série só do Aragorn. Eles podem pegar ali, podem refazer os filmes, só que em série, né? Que foi a proposta, uma das propostas da... Agora eu não lembro se foi da Netflix ou da HBO, porque a Amazon ganhou nisso, por causa dessa proposta. Eles estavam concorrendo com a HBO, com a Netflix e outros streamings. A HBO e a Netflix queriam fazer um universo MCU do Senhor dos Anéis, várias séries interligadas, assim, e outro queria refazer o Senhor dos Anéis mesmo. Eu não lembro qual dos dois, se era corajoso, hein, cara? Que ousadia, cara. Que ideia errada. Se tem que refaz o Hobbit dele. Exato. Agora eu só não lembro se era HBO ou foi a Netflix que queria refazer os filmes, só que em série. E a Amazon chegou a falar, não, a gente quer fazer outra coisa totalmente diferente e ganhou. Ganhou por causa disso. Ganhou esses direitos aí. E aí, rolou até uma notícia na época, em 2017, 2018, que eles iam fazer a história do jovem Aragorn. Eu lembro que o Omelete... Até 2021 o Omelete divulgava isso, né? Até 2021 é a história do jovem Aragorn. E não era nada disso. Por quê? Eles conseguiram pegar um negócio muito interessante, porque, pra quem não conhece, até a Adriana tava falando aí dos apêndices, né? Que aqui tem uma de spoiler, tem tudo. O que aconteceu? Qual que é a história dos apêndices do Senhor dos Anéis? O Tolkien sempre quis publicar o Silmarillion. O sonho dele era publicar o Silmarillion. Tanto que, quando acabou o Hobbit, quando ele lançou o Hobbit em 1937, no mesmo ano, vendeu tanto que um mês depois a editora procurou o Tolkien e falou assim, queremos um segundo Hobbit. E aí o Tolkien falou, eu tenho o Silmarillion. Aí o Tolkien falou assim, eu tenho aqui o Silmarillion já. Só que ele tinha assim uma edição bem rústica ainda, né? A editora falou assim, tem Hobbit aí no Silmarillion? Ele, não. Então não queremos. Pô, Rafa, dá dó que ele escreve uma carta enorme explicando tudo, assim, não, é legal por causa disso, por causa daquilo. Exato. Ele queria Hobbit, então valeu. Não tem Hobbit, tanto que nem existia Senhor dos Anéis. Aí que ele começou a escrever, começou com ali em Bolsão, começou ali no Condado, pegando o gancho do Hobbit. E tem um baita de um capítulo gigante sobre Hobbits, né? Exato. E aí ele começou a escrever o Senhor dos Anéis. Durante muito tempo foi chamado de Segundo Hobbit ou de Um Novo Hobbit, né? Tem até um capítulo na biografia dele chamado Novo Hobbit. E aí, até que por fim ele terminou o Senhor dos Anéis, depois de 12 anos, ele escreveu e lançou. Beleza. Antes de lançar o Senhor dos Anéis, ele queria oferecer os dois pra editora. Falou assim, se for lançar o Senhor dos Anéis, vai ter que lançar o Silmarillion junto, que ele queria lançar como se fosse uma coleção da Guerra das Joias e dos Anéis. Então, porque as joias é o Silmarillion, né, e os Anéis de Poder. E aí, a editora falou assim, não, a gente só lança o Senhor dos Anéis. Aí ele falou assim, então não vai lançar nada. Se não for lançar os dois, não vai lançar nada. Pegou a bola, saiu do campinho, né? Exato. Aí a editora falou, sabe o quê?
tá bom então. Beleza, Valeu. segue seu mundo aí. Aí ele foi oferecer pra outra editora, que depois dessas duas editoras meio que se juntaram, virou a HarperCollins, que a gente tem hoje na Inglaterra, né? A HarperCollins UK. E aí, beleza. Aí foi oferecer pra outra editora. A editora pegou e falou assim, não, só lança se for o Senhor dos Anéis também. Aí enrolou, e aí ele voltou pra primeira editora, que é a editora de O Hobbit. Aí falou, lança só o Senhor dos Anéis mesmo, vai. Ele viu que o tempo tava passando, assim. E aí eles lançaram. E o Tolkien, em vida, nunca teve o prazer de ter o Silmarillion lançado. Olha né? só. O Silmarillion foi lançado pós-morte, né? Só que o que acontece? Na edição do Retorno do Rei, o Retorno do Rei era pra sair tudo junto, em 1954. Saiu os 3. Só não saiu porque o que ele fez? Lançou a Sociedade e as Duas Torres. Aí no Retorno do Rei, ele segurou. Ele falou assim, peraí, vou colocar o Silmarillion nesses apêndices aqui. Essa é a história do... Porque ele falou assim, pô, eu dou tanta referência dentro do Senhor dos Anéis, referência do Silmarillion, tipo, a balada de Beren Lúthien. Eu falo sobre vários personagens que estão no Silmarillion, e a galera que vai ler o Senhor dos Anéis não vai entender de onde que veio isso. Cara, ele cita os Númenóreanos, as Silmarils. Eu fico, o que é isso? Você tá tudo Exato. Aí ele colocou isso no apêndice. Aí os showrunners e a Amazon foi muito ligeira. Falou assim, pô, a gente tem a história do Silmarillion, primeira era, segunda era, nos apêndices. Vamos usar esse material aqui, que é minúsculo perto do Silmarillion inteiro. E aí, eu acredito que eles têm uma certa liberdade de pegar uma coisinha ou outra, bem assim, bem pouco mesmo. Eles têm que, eu acho que, mandar e-mail, tipo assim, pra família do Tolkien, ó, posso usar isso daqui que tá no Silmarillion? Aí eles meio que liberam... no Silmarillion, né? Eles liberam uma coisa ou outra. Por exemplo, o mapa de Númenor, aquela estrela lá, aquela ilha em formato de estrela, não tem no Senhor dos Anéis. Então eles pegaram, tem encontros inacabados. Teve uma liberação ali fora do meio que do contrato, assim, né? Por exemplo, Anatar não pode ter, porque não tem no Senhor dos Anéis. Então por isso que eles trabalharam com Sauron. Anatar, porque... que é o Sauron disfarçado na sua mais bela forma pra enganar os elfos. Esse ele veio dos Valars, né? Pra enganar em teoria não elfos. Pode ter. Não pode ter. Se na segunda temporada eles colocarem é porque eles conseguiram um direito a mais, mas em teoria não tem nos apêndices esse nome. Eu fiquei imaginando os bastidores, né, cara? Os caras anunciam assim, ó, a gente pretende gastar $1 bilhão nessa série. Aí liga pra família do Tolkien e fala, você pode fazer um favor pra mim? Esse cara fala, posso, 2 milhões eu te faço esse favor, sabe? Você acha que não tem dinheiro envolvido em tudo isso? Não, eu acho difícil, viu? Porque a família Tolkien é uma das famílias mais ricas da Inglaterra. Tanto que o valor dos direitos era até um valor razoável pra Netflix, pra HBO. Eles foram mais pelo que iam fazer com a obra do Tolkien, né? E o neto do Tolkien tá envolvido, né? Que é o filho do Christopher Tolkien, o filho mais velho, Simon Tolkien. Ele foi consultor, ele tava ali perto. Eu conversei com os showrunners e eles falaram tudo, qualquer vírgula que tem nessa série passou pela aprovação da família Tolkien. Oh, que legal. Mas isso é geral, sabia? Até uma curiosidade, falando aqui da editora aqui no Brasil, aqui a HarperCollins Brasil é a mesma franquia, entre aspas, é a mesma empresa da HarperCollins da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que é a que lança os livros do Tolkien há décadas, né? Pra vocês terem ideia, a HarperCollins Brasil tem os direitos do Tolkien, ok. Eles têm esses direitos de lançar os livros do Tolkien aqui no Brasil. Só que todo livro que vai lançar, todo, sem exceção, tem que mandar lá pro Tolkien Estate, que é o que cuida dos direitos do Tolkien, pra ter aprovação. Mesmo você já tendo o direito do Tolkien, eles têm que aprovar ainda o que você vai lançar. E eles são bem criteriosos e já negaram muita coisa pra editora aqui no Brasil. Ó, essa capa não tá legal, não quero essa imagem. Tira isso, não quero aquilo. Então, isso já é com os livros. Imagina com série e outras coisas. Então, tudo tem que passar pela aprovação da família Tolkien. Mas esse neto do Christopher aí gosta mais de sangue no zóio, né? Porque essa série ficou muito mais violenta, viu? Ficou pouco perto do Silmarillion. Ficou quase nada. Pouco. Nossa, perto do que era. É que vocês estão lendo só o Senhor dos Anéis. Quando sobre o Silmarillion, aí vocês não veem. Não, que a gente tava assistindo com os meninos, né? Os meninos, a gente assistiu. Vamos chamar os meninos, um de 9, mais de uma vez, tô o Senhor dos Anéis estendido e tal. O André tá lendo com a gente, tá terminando agora a trilogia, né? Aí, de repente, chegam uns episódios lá que é lança no pescoço. Gente e tudo... do céu, queima a pele. Aí assim a gente falou, opa,
desculpa, acho que estamos, né, indo um nível a mais aqui. Tudo bem, a série, a classificação indicativa é 13+. Aqui na Espanha, pelo menos, estava como 13+. Eu não sei, no aqui Brasil... tá 14. 14. Aí os nossos filhos ainda não têm essa idade e tal, mas a gente falou, não, mas o Senhor dos Anéis também era por aí, a gente assistiu e tal. Mas é diferente você ver orc morrendo de humano morrendo, né? Aí, assim, é uma coisa que tem mais identificação e tal. Então, foi um pouquinho mais forte. E o que você acha, assim, ô Paulinho, de um elfo morrer e ser colocado numa estaca nu durante meses ou anos até, levantado como estandarte em guerra? Uau! Eu ia comentar que essas informações que o Rafa trouxe, tanto de questão de contrato, né, de limitações, essa questão da presença da família, eu acho que é muito legal para colocar a nossa experiência com a série em perspectiva. Que, assim, eu não sei se é uma opinião muito minha, mas às vezes eu tenho uma sensação que fã de Tolkien tem uma necessidade de se provar mais conhecedor que quase que o próprio Tolkien, assim, né? Então, tudo é ruim, nada é bom. Sempre tem um fio de cabelo que no livro não tá trançado desse jeito. E aí perde a mínima experiência de curtir a coisa, né? Mas, tipo verdade. Nossa, que gostoso ouvir isso de vocês. Né? Tem questão de contrato, tem questão de que a família do cara tá aprovando. Se eu não me engano, tinha... Qual que é o nome daquele Tolkienista? Alguma coisa... Tom Chip. Tom Chip. Pô, o cara é um acadêmico de alto calibre participando da coisa, assim, né? Eu acho que dá pra ter uma postura levemente mais humilde aí e curtir a coisa diferente, né? E você vê assim, até pela escolha da equipe, a gente vê a preocupação da Amazon, né? Por exemplo, equipe e cenário, por exemplo, escolher gravar na Nova Zelândia novamente pra manter esse padrão, já foi uma preocupação e muito cara, porque tanto que agora a segunda temporada eles vão gravar um pouco na Nova Zelândia, mas o restante, a maior parte, pelo que eu entendi, será na Inglaterra ali, será na Grã-Bretanha, né? Então, eles optaram por gravar uma temporada inteira num lugar que prejudicou, de certa forma, por causa da pandemia, prejudicou a série, assim, né, as gravações, e é muito caro. Imagina você levar todos esses atores de diversas nacionalidades para um lugar super distante. Pensar toda a burocracia disso. Exato, né? Então eles tiveram essa preocupação, a preocupação de manter uma trilha sonora que se conectasse com os filmes, então tiveram que contratar novamente o Howard Shore. Aí tem o Bear McCreary, né, que também fez um trabalho fantástico. E também a preocupação de ter um designer ali conceitual, que é o John Howe, né? Que também era um designer dos filmes, foi design dos filmes com Alan Lee. E também desenhou muitas capas e muitas coisas dos livros. Por exemplo, a primeira edição que eu li do Senhor dos Anéis, com a capa do Gandalf, não sei se vocês vão lembrar, que é um volume único, é do John Howe. E ele tá envolvido na série, é o designer conceitual, tá ali. Então, assim, eles tiveram a preocupação de aí colocar um estudioso de Tolkien, como Tom Chip, como vários outros, como envolver o neto do Tolkien, envolver mesmo, assim, ele tá dentro. Tanto que ele foi nas estreias, né, o Simon Tolkien, tava sempre indo nas estreias, assim, da série. E a família Tolkien não é muito disso, assim, sabe? É a primeira vez que isso acontece, assim, de ter esse envolvimento tão próximo de um neto, assim, pelo menos o mais velho. Teve envolvimento de outro neto nos filmes, mas ele era já mais jovenzinho, assim, então teve toda essa preocupação da série, né, de colocar tudo isso pra encaixar, aí respeitar contrato que demais. Por fim pensar, pô, será que a galera vai curtir, né? Será que a gente vai conseguir? Não, e aí vem uns tuiteiros de plantão reclamando, porque tem elfo negro, porque tem duende negro, porque tem anão. Eu falei, gente, como o povo é chato, cara. E, por exemplo, a Disa, aquela anã, meu Deus, a mulher é um arraso, que é isso, sabe? E aí vem gente reclamar do subaco da cobra, né, como diz o outro. Umas bobeiras, assim, né? É tudo muito cuidado, né? Se tivesse sido feito larga das traças... Não, né? gente, mas assim, nada impede que as pessoas não gostem de uma coisa ou outra. Não tô falando das questões racistas que isso impede, né? Isso não devia ter. Mas as questões de gosto, assim, de esperar. Às vezes a imaginação da pessoa leva pra um lado, aí a hora que o filme mostra, a série mostra, você vê que não foi exatamente como você imaginava, ou a adaptação que foi feita, às vezes é mais forte pra você do que era pro próprio neto do Tolkien, né? De aceitar
aceitar aquela adaptação. Então, assim, é normal a pessoa não gostar e não aceitar. Assim, a gente não pode dizer assim, a pessoa não gostou, tá errado, né? Todo mundo tem direito de não gostar e de não aceitar algumas adaptações. A forma como faz né? a crítica quando não gosta, isso ofende, né? Se o cara não curte, porque ele realmente não curte alguma coisa, eu acho que é extremamente normal mesmo, faz parte. E eu teve coisas que eu não gostei também, né? Falei assim, pô, ok, mas eu acho que se fosse assim, Lucas, gostaria mais, né? Isso, ao meu ver, é super honesto. O que eu acho chato, e aí é completamente subjetivo da minha parte, né? Eu acho um pouco chato é a necessidade de se autoafirmar, criticando, porque eu sou um tolkienista melhor, porque eu conheço melhor, porque eu sei como tá muito ruim esse negócio. Aí, isso eu acho que aí é um pouco... Pega um pouquinho um princípio básico das obras de Tolkien, que é a própria amizade, empatia, generosidade, né? E isso me pega um pouquinho. Ainda que, inclusive, esse cara é digno de respeito, né? Um erro não justifica outro. Ele crucificar uma obra gratuitamente não justifica eu crucificar ele, né? Mas eu acho um pouco chato. É chato. Tem uma solução simples, né? Você não gosta, não assiste. É bem... Né? É igual o Jacan falou uma vez, né? Que perguntaram pra ele, Jacan, bolacha ou biscoito? Aí ele falou assim, cala a boca e come. Tipo... é tipo isso, meu. É ruim ou é bom? Deixa de assistir ou assiste, meu. Tipo... Vai carpinar um terreno aí. Não, mas aqui no podcast a gente vai falar também das coisas que temos a gente críticas. Não temos críticas. Não, eu mesmo tenho críticas severas à série. Só que eu gostei, mas eu tenho umas críticas pesadas. Se preparem aí, hein? Porque é isso que a gente quer ouvir. Eu quero ouvir muito você. Isso é verdade. Começou a série, a gente naquele universo, descobrindo coisas, sabendo que se passou... Nada é bom no começo. Vai lá, começou. Quanto tempo antes das histórias de Senhor dos Anéis se passa a série, mais ou menos? Você quer em anos ou em eras? Sei lá, o que for mais fácil, né, de entender. Uma era antes, e aí dá mais ou menos... É que a série acaba nos confundindo, porque eles comprimiram o tempo. Então, quebra um pouco as pernas nisso, mas vamos falar aí, no mínimo, chutando baixo, aí uns 4.000 anos antes. 4.000 anos. Mas a Galadriel vive mais ou menos uns 10.000 anos, né? Então não vale pra... Não, tá viva até hoje, né? Ela é uma adolescente na série. Tá, a gente tá nesse contexto, então, e vai conhecendo os personagens, né? E vai se identificando com alguns, né? Você vai vendo lá que tem elfos, vai vendo que tem homens, vai vendo que tem hobbits ou alguma coisa muito parecida com hobbits, por terem pés grandes e peludos, você imagina que são hobbits, porque não são chamados de hobbits. Anões também são apresentados, né? Nos trailers a gente já viu os anões e toda a grandeza da sua terra e tal, e a gente começa... Aquela sensação de 20 anos atrás, quando a gente assistiu a primeira vez o Senhor dos Anéis, começa a voltar. Você fala, caramba, isso... E como é que foi, Rafa? Arrepiou os pelos do pé? Entregando a idade aí. Então, eu assisti em maio as primeiras cenas. É mesmo? E assinou o termo de confidencialidade e tudo? Sim, fui pra Londres. Pra que serve isso, gente? Pra que serve? Deixar você ver e você não poder contar pra ninguém. Exato. Isso daí é triste demais. É o lado bom de ter visto, de estar lá conversando com a galera, com os showrunners, mas isso daí não podia contar pra ninguém, pô. Aí podia contar, mas assim, não podia dar detalhes, só passar a impressão mesmo, ó. Gostei ou não gostei, vi as cenas, são mais ou menos e tal. Então, eu assisti no cinema, lá em maio. Então foi algo... Foram algumas cenas soltas ou foi tipo um episódio completo? Foram cenas completas, mas não o episódio completo. Foram cerca de 20, 30 minutos só. Porque em maio ainda estava em pós-produção. Então eles pegaram só as cenas que estavam prontas, deram assim, e a gente assistiu junto com os showrunners e conversamos com eles lá. Teve tipo um bate-papo ali. Com o John Howe também tava lá. Que da hora, uma galera top, Que demais. Foi. A gente encontrou todo mundo. Por quê? Porque já tinha
rolado esse lance de racismo, de um monte de coisa da série com os trailers. O teaser, tinha apenas um teaser, né? De 1 minuto, lançado ali em fevereiro. E aí, em maio, eles chamaram a gente, falaram, vamos chamar os influenciadores de Tolkien e eles, os especialistas do mundo inteiro. Inclusive, tinha muitos daí da Espanha. Imagina vocês chorando no cinema, cara. Os mais fãs de Tolkien no mundo reunidos pra assistir. Tá chorando? A gente chorou também. Se todo mundo não gosta, assim, daí não sei se dá bem. Vai que, né? É verdade. Eles corriam esse risco, né? De chamar... Porque eles chamaram pessoas de peso mesmo, assim. Chamaram, por exemplo, o presidente da Tolkien Society. Chamaram estudiosos de Tolkien. Muita gente da Espanha também. Tinha do mundo inteiro. E aí, a gente assistiu e após assistir... A gente conversou com os showrunners e fizemos as perguntas a eles. E eles responderam tudo. Tipo, que da hora. Exatamente pra tirar essa má impressão do primeiro teaser, pra gente passar uma nova impressão pra galera, assim. Então foi algo emocionante mesmo assistir essas primeiras cenas. E aí depois eu assisti os 2 primeiros episódios também em Londres. Voltei esse ano de novo lá, 2 vezes esse ano. E assisti na Premiere. Aí também no cinema. Mais emoção, porque aí eu assisti tudo, né? Completo lá. Com a galera também. Liu, e depois como é que funcionava? Você escrevia lá no Instagram, já assistiu o episódio de sexta e vai ter mais Galadriel, não sei o que tem. Como que você via isso? Eles te passavam um link do uTorrent pra você baixar? Não, depois do terceiro, no terceiro episódio, os 2 primeiros eu assisti no cinema, né, em estreias, né? Agora, após, era screeners, né, que eles chamam, com o meu nome na tela, assim, recebia no computador mesmo, mas era link, não dava pra baixar, tinha meu nome e poderia assistir só, tipo, 2 vezes, assim, dá 2 cliques no link. Se você desse o terceiro, o link não existia mais. Era uma segurança seu absurda. Nome ficava tampando a cena, assim? Você tinha que ficar... É uma marca d'água. Uma marca d'água, assim. De certa forma, do terceiro episódio pra frente, estragou um pouco essa experiência de ter tela, porque não dava pra assistir na TV. Não tem como. Quando você compartilhava pra TV, ficava preta a TV. Tipo, não dava. Caramba. A segurança, né? A segurança absurda, assim, dos caras. Aí eu parei de receber, eu acho que do 6º, do 7º pra cá, porque aí eles começaram a segurar mais, né? A galera parou de receber também, os outros influenciadores, aí a experiência melhorou um pouco, eu já fui assistir na TV mesmo, assim. Não, isso é triste, cara, o negócio tá na expectativa de assistir em baixa qualidade, não pode falar com ninguém. E não pode falar também, né? Espera. É uma bênção e uma maldição que eu falo, quer dizer. Felicidade boa é felicidade compartilhada, né? Sim, mas eu estive inicialmente de volta à Terra-média mesmo, assim, eu sentia isso, né, não sei, depois vocês passem as suas impressões aí, mas a minha foi de volta à Terra-média. Conforme foram passando os episódios, a gente tem aquela metade da temporada que eu acho que todo mundo concorda que foi um pouco ruim, de ser lento, episódio 4, 5 ali foi zoado, depois... Alguns núcleos, né? Recupera aquilo ali. É meio novela, né? Virou novela. Não, a gente assistiu a série toda, depois a gente voltou fazendo um resumo, meio que passando por cima das cenas, assim. A gente revia a cena meio por cima e falou, nossa, essa cena não aconteceu nada, né, cara? Que é uma encheçãozinha de linguiça aí, né? Cara, várias cenas. Eu sei que tudo faz parte... E tudo tá ali por um propósito. Desenvolvimento, né? Do personagem, desenvolvimento de roteiro. A gente não pode esperar, assim, que eles vão entregando tudo de cara e tal. Você tem que entender por que o personagem pensa daquele jeito. Então tem cenas no meio que vão acontecer pra você entender como que é o modus operandi do personagem, como que ele reage a certas situações, pra lá no final fazer sentido aquela reação. Mas você vê que tem muita coisa lá que você fala, nossa, cara, que cansativo que foi isso, né? Séries desse tamanho sempre tem esse tipo de coisa. Então, eu só queria dar uma contextualizada geralzona aqui pra quem tá ouvindo a gente, porque eu gosto, minha cabeça funciona muito assim, então eu acho que tem alguns ouvintes também que a cabeça funciona mais ou menos meio que da mesma forma que a minha. Porque assim, a impressão que eu tenho, né, e aí vocês podem me corrigindo, é que Anéis de Poder, ele vai falar sobre a Segunda Era, né, da história de Tolkien, desse mundo tolkieniano, que é a época dos reinos que estavam se relacionando, dos povos, dos muitos povos que tem no mundo de Tolkien, antes da formação dos anéis. Por isso que chama Anéis de Poder, né? Então, é assim, o que estava acontecendo na Segunda Era, antes da formação dos 3 anéis. E aí a gente sabe, né, que Tolkien, ele trabalha
com essa questão do mal e do bem. E aí ele conta, né, a história dos Númenóreanos, eles falam um pouco dos elfos, eles contam como que estavam vivendo os anões e as relações deles, né, dos anões com os elfos, os homens, né, e aí os pés peludos, que são outras raças, todos ali, como que eles viviam na Segunda Era, tudo isso antes da formação dos anéis. E aí tem também a galera que a gente fala que é do mal, né, e aí eles começam contando, né, que tem o Morgoth, que é o mal supremo, que acabou de perder uma guerra, que ele, eu não sei se ele morreu, se ele desapareceu, não sei o que aconteceu com o Morgoth. E aí, um dos servos dele, que era aliado dele, que é o Sauron, que é super conhecido de todos nós que já assistiu Senhor dos Anéis, o Sauron, ele sumiu, ele desapareceu, porque o Morgoth perdeu a guerra e ele fugiu. E aí, a série conta tudo isso, e aí agora que eu quero falar, pelos olhos da Galadriel. A Galadriel, pra mim, eu acho que foi a personagem principal de todos, foi a protagonista de tudo. Que é quem começa contando também o Senhor dos Anéis, os filmes, né? É a voz da Galadriel que está contando. Então ela volta pra contar algo lá atrás agora. E até porque a Galadriel é uma elfa que viveu muitos anos e que vai viver muitos anos ainda pela história. E ela perdeu o irmão dela na batalha contra o Morgoth. Então aí ela pega e fala, né? Não, agora eu vou atrás do Sauron, porque o Sauron é o servo do Morgoth e vai querer continuar fazendo toda essa coisa do mal aqui. E surge aquela dúvida. E aí vai tudo Sauron está vivo ou não? Essa perseguição vai levar a alguma coisa ou não? Parece que só ela... Sauron já apareceu ou não? Só ela tinha o faro de que ele ainda estava vivo, porque se passaram muitos anos depois do que tinha acontecido e todo mundo já achou que a guerra tinha acabado e incentivando ela, chega disso, tal, não adianta você estar perdendo tempo com isso e ela gastando energia e foi muito legal a apresentação dos núcleos. Por exemplo, eu gostei demais da história de que os elfos, eles cuidavam pra manter o mal fora de tudo. Então, por exemplo, teve aquela torre na Cidade dos Homens da Terras do Sul lá, que era habitadas por elfos, porque os elfos cuidavam pra que o mal não viesse de novo. Até porque aqueles homens, eles eram servos, né, de Sauron um tempo atrás. Então, e aí apresenta todos esses núcleos, né? Apresenta também os anões, a amizade dos anões com os elfos. Eu achei isso tudo muito legal. Mas aí eu acho que agora que a gente coloca o aviso de spoiler, porque agora a gente não deu spoiler nenhum. Não, mas é pra contextualizar a galera na história aí, né? Do que é Anéis de Poder, né? Mas aí agora a gente entra nos spoilers e a partir desse momento, se você não viu a série, fica por sua conta e risco. Mas acabou virando uma piada aqui dentro de casa. De qualquer um que tinha um olhar mais torto, a gente falava, ó o Sauron aí, esse vai ser o Sauron. É o Mephisto, o Sauron é o novo Mephisto. Até o menino que achou a garra lá, a chave, ele foi a minha primeira suspeita. Ah, o Sauron, esse é o Sauron, esse é o Sauron, tal. Todo mundo era o Sauron na história. Eu queria até elogiar aí o André, cara, porque ele até falou o Istar, né? Eu falou certinho, porque o Istar é singular e Istari é plural, né? E falou Anéis de Poder, focou em Anéis de Poder, porque realmente é muito influenciador aqui, muitos, até que gostam de Senhor dos Anéis, falam errado o título. Anéis do então, Poder, você vê. Né? Vai ter até gente que vai falar Anéis dos Poder. Dos Poder. Não, já vi gente falando Anéis. Anéis do Poder. Se tem anãos, né, cara? Pode ter anéis, né? Anãos de Poder. Anãos de Poder. Exato. Não, e o Istar, a hora que no final, né, aí spoiler, não vou avisar mais, né? A hora que no final fala assim, eu sou conhecido como Istar, que quer dizer, eu falei, estrela! Aí eu falei, não, mago. sábio ou mago. Cara, nessa hora, eu tive um mini ataque cardíaco, porque assim, modéstias à parte, meu palpite estava correto ao longo do rolê, né? Eu tava olhando eu só não sei pronunciar, Halbrand, né? Halbrand, Sim. Eu tava olhando pra ele assim, cara, eu tenho uma pulguinha aqui que esse cara aí não é que ele tá falando que é não, viu? E o outro lá, o que eles estavam tentando direcionar a gente, o Adar, né? Que tava tentando direcionar a gente pra achar que ele era o Sauron. Eu ficava assim, não, mas tá muito óbvio. O Sauron no livro, é que tinha essa questão também, né? Tem o livro, o Silmarillion, e tem os apêndices, né? Eu não sei se nos apêndices, eu não lembro se fala muito do Sauron. Mas no livro ele é apresentado como um cara, né? Tipo, o mal não se apresenta como mal, né? Porque senão a gente foge dele, obviamente, né? Ele é tentador, né? Esse cara tá muito feio, tá zoado. E... Tá usando até a luva do Sauron, né, cara? Cara, tipo assim, né? É que o esquema de roteiro, a gente, né, já tem uma experiência em histórias, assim, a gente sabe. Se eles fazem você olhar pra aquele lado, pode ter certeza que não é lá que está, A mágica tá do outro lado. A mágica tá do outro lado. No segundo episódio, o Arondir chega, os orcs vão apresentar lá o Adar. Daí fala, Sauron teve muitos nomes. Daí depois foca, assim, só na mão, assim, que é igual do Sauron lá. Fazendo olhar pro outro lado. Até assim, quando cai a estrela, né, e tem a profecia,
você viu que caiu a estrela e o Sauron vai vir numa estrela. É claro que quem caiu é o Sauron. Aí você fala, não é, cara. No 4º episódio, eles não vão entregar quem é o Sauron, né? Exato. E essa estrela sai de Valinor, né? Tipo, nessa época, Sauron, Melkor e tal, já não tinha relação. Mas aí a hora que aparece aquelas 3 bruxas bizarras lá e olham pro Andarilho e chama ele de Sauron, eu falei, não, cara, não, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Não pode ser Sauron. Não, eu falei pro Paulinho, eu vou parar de ver. Não, eu falei, não foi, se enganaram, não é. Não, ele é muito bonzinho pra ser o Sauron, pode. elas estão enganadas. Não, ele perdido daquele jeito. Só que a cena termina com ele fazendo, tipo, um olhar meio... Você não sabe bater o martelo se ele tá confuso, se ele tá, tipo, enganei você. Ele fica com um sorrisinho meio aqui, meio lá, num ângulo que você não sabe se ele tá rindo ou se ele tá confuso. Eu falei, não, tudo menos isso. E por outro lado, o Halbrand, cara, tava como um personagem bem secundário até então, né? Apesar de ser reconhecido como o rei durante a trama e tal, você não dava muita atenção pra ele. Eu sei que já tava rolando na internet a teoria de que era ele. Teve gente que acertou em cheio. A gente assistiu um vídeo hoje, né, Dri? Como que é o nome do youtuber pra dar os créditos? A gente lembra? Puxa, Leitura Nerd. Emerson de Leitura Nerd, né? Ele fez uma teoria antes do 6º episódio, dando todos os argumentos por que era o Halbrand. E hoje a gente assistiu, a gente falou, nossa, encaixa tudo. Ele até falou como que ia ser o final, né? Só que a gente só viu isso depois, assim, tava na cara. Eu acho legal isso, quando vai entregando na cara, só que você tá distraído com tantos núcleos, com tantas coisas. Ainda bem que vocês não viram lá o meu Instagram, porque eu fui apedrejado, porque eu brincava com isso. Eu já sabia faz tempo que era Sauron, o estranho e tudo mais. Aí eu soltei uma foto, depois vocês podem ver a data. Tem uma foto da Morvid Clark com o Charlie Vickers, que são os atores do Halbrand e da Galadriel. É a foto dos atores, eles não estão caracterizados de personagem e ela tá assim encostada no ombro dele. E aí eu coloquei a legenda assim, às vezes o que a gente mais procura estar debaixo do nosso nariz. A galera ficou muito brava comigo assim. Ótimo. Mas tipo, tava no 3º episódio ainda, sabe? Mas eu vou falar pra vocês que eu escrevi até no meu Twitter, no dia 17 de setembro, não lembro qual que era o episódio, de que eu achava que era o Halbrand mesmo, né? E aí eu até brinquei, mas quem eu queria mesmo é que fosse esse Theo aí, né? Por causa que ele teve uma conversa muito estranha com ela quando ele foi preso e quando ele brigou com a galera lá também. Eu achei ele muito maldoso, muito exagerado. E ele na prisão falando que roubou o negócio lá e tal, né? Aí eu falei, esse cara aí, velho, tá com muita historinha, não, sabe? Contando versão da versão. O meu problema em tentar descobrir é que eu não tenho as informações, né? Eu não li os apêndices, eu ainda tô terminando de ler o 3º livro, eu não tenho todo esse background. Aí eu ficava assim, nossa, por que esses caras que são tão especialistas em Tolkien estão se batendo? O Tolkien não deixou pistas mais claras, sabe? De onde ele vinha. Não, então, mas era isso que eu ia falar. Aí eu até escrevi no Twitter, né? Aí o Guia Marino, ele só escreveu, o Halbrand não é o Sauron. No Twitter. Aí eu falei, gente, por que? E foi por isso que ele não quis vir hoje aqui, fica a denúncia, ele ficou com vergonha de admitir o erro. E ele ainda falou, não, o Halbrand é o Senhor das Trevas, vai ser um espectro, o Nazgûl que a Erin, olha, eu não sei falar o nome dela, matou. Errou rude, assim. Errou rude. Não tá me seguindo também o Gui, só pode. Não, e ele escreveu assim, o Halbrand não é o Sauron. Cara, eu comecei a desconfiar dele, igual, não sei se foi o que você falou, Dri, mas naquela briga no beco, a hora que parece que baixa o negócio dele lá, eu falei, mano, esse cara não é o que ele tá falando, velho. Meu, ele ficou com o olho vermelho na briga. Aí hoje eu vi, nos argumentos do Emerson lá, ele falou, ele quebrou o braço do cara, o cara já estava imobilizado, ele não precisava quebrar, então você viu maldade nele nessa atitude. Não, e ele também estourou a cabeça do cara na parede lá. E detalhe que assim, ele como psicopata mesmo, assim, ele ainda se controlou muito, porque teve uma hora que, minutos antes, ele tá ali no barzinho ali, né, na bodega com os caras ali, e aí ele já começa a meio que inchar, assim, a música dá a entender que ele vai explodir, porque os caras começam a falar, chegar perto dele assim, e meio que já ir pra cima dele, aí ele vai explodir, aí ele fala, não, cerveja pra todo mundo, né? Isso, na verdade eu sou um hóspede de vocês, cerveja pra todo mundo. Aí ele só perde o controle porque ele toma um soco na cara lá no beco. Quando o cara dá um soco na cara, ele destrói 6 caras em segundos. Isso daí tava na cara que ele não era um humano normal, assim. Bom, recém-náufrago, né, cara? Você pressupõe que ele não tá no melhor da sua
sua não vida tá em forma. física, né? Então. Aí que o Sauron, como Anatar, é conhecida, até no meu canal a gente fala, muitos anos atrás a gente já falava, demos outro apelido pra ele, que é o Senhor do Papinho. E esse Halbrand, ele é papinho o tempo Ele é muito inteiro. papinho, cara. Porque ele ganhou os elfos assim, né? O Senhor dos Papinhos. É, o Senhor dos Papinhos. E aí eu vi que o Sauron, que é o Anatar, ele veio da Terra do Valar, né? Pra tentar enganar a galera ali pra seguir o plano dele, né? E é por isso até que a queda de Númenor acontece por causa do papinho dele. Os elfos vão lá e começam, né, a ter ideia de forjar o anel por causa do papinho dele também. E ele era, assim, conhecido como o Senhor dos Presentes, né? Aí eu falei, cara, faz muito sentido mesmo o Halbrand. Eu sei que tem uma galera aí que discorda, fala que não tem nada a ver do Halbrand ser o Sauron. Como pode ser o Senhor das Dádivas se ele não deu nenhum presente? Mas aí olha que você... Ainda, né? Mas não vai rolar mais, não. Não dá pra se apegar muito a detalhes do Silmarillion, porque eles não podem usar, né? Então, às vezes o pessoal critica, é porque no Silmarillion é diferente. Mas eles não podem usar o Silmarillion, então não dá pra se apegar. Na verdade, eu acho que esse tipo de sentimento que o fã ou quem leu tem que ter é que realmente hoje, depois da primeira temporada ter acabado, pode ser que na segunda, porque eles prometeram, showrunners, que a segunda estará mais colada nos livros, a segunda temporada. Porque essa, eles precisavam contextualizar para o público geral. Então, eles precisavam comunicar para o público geral, precisavam fazer de uma forma para o público geral entender. Não pode ser só fanservice que só quem lê os livros vai entender, né? Então, eles fizeram mais baseado do que adaptado, porque praticamente tudo tá diferente pra gente que leu. Se você leu o Silmarillion, você vai ver que Sauron, ele tomou uma bela forma, é dito que tomou uma bela forma, mas bela a nível assim, ele usou 3 táticas para poder enganar os elfos e forjar os anéis de poder. Ele usou uma forma bela, então ele ganhou na beleza, ele usou o papinho e ele usou presentes, que é o Senhor dos Presentes, o Senhor das Dádivas. Aí eles fizeram o link lá, porque ele fala, é uma dádiva, então tem isso lá. Vocês surtaram na hora que ele falou isso ou não? Sim. Então é bem diferente. O Sauron não foi pra Númenor, não existe isso, ele foi só depois que a Dri falou aí, que é quando ele já vai ter a guerra, ele vai a como queda, preso, né? Não é? É isso que eu ia falar. Posso fazer só um pequeno parênteses? Porque eu calculo que, assim, no livro, eles mostram o Númenor chegando à Terra-média para ajudar os povos da Terra-média, e isso ainda é no momento virtuoso, ainda que na série Númenor já não é tão virtuosa assim mais, né? Eles já a compressão do tempo as tradições, tiveram que encurtar, né? Mas ainda na série eles vão ajudar os povos. Mas depois de um tempo ajudando os povos da Terra-média, eles começam a escravizar os povos da Terra-média e, se eu não me engano, é nesse momento que Sauron é levado cativo, né? Então ainda dá pra acontecer o cálculo, né? Não, ele vai ter que ser levado. Cronologicamente falando, sim, né? Vai ter que ser levado, só que assim, por exemplo, as épocas estão bem confusas, assim, por isso que eu falo, não dá pra calcular em que momento que tá, porque, por exemplo, quando foram forjados os Anéis de Poder, Ar-Pharazôn, Elendil e Isildur nem existiam. Eles não eram vivos. Então não tem nada a ver isso. E aí agora vamos ver como eles vão fazer pra capturar Sauron de novo. Agora Sauron já mal mesmo, assim, né? Mostrando toda sua malignidade. Capturar ele. Cara, eu acho que eles não vão partir pra isso, Em que momento que vocês relaxaram e falaram, não é a obra fidedigna de Tolkien, é uma adaptação, eu preciso me entregar a ela? Quando acabou o 8º episódio, pra mim. O 8º só? Até o 8º você tava? Pra mim foi desde o início. Eu também. Desde o início, porque eles falaram que era só baseado nos apêndices. Então eu falei assim, eu não vai ficar encanado aqui, sabe? A gente pode se desapegar dos livros, ficar com as referências, com algumas informações básicas, mas relaxar e se entregar à história. Eu vou meio que na pegada que foi a Lu também, né? Eu cheguei por 2 razões, né? Uma, porque eu me decepcionei muito com os hypes que eu tava vindo da Marvel, aí falando de outro universo, né? Então eu cheguei no momento e falei assim, cara, só dá um play aí, do que você tem pra me mostrar, Só né? quero ir pra Terra-média, era só... me mostra. Isso foi uma razão. A segunda razão é que, assim, por definição, aliás, o próprio Tolkien vai trabalhar isso sobre o Conto de Fadas, em tese, narrativas fantásticas, elas funcionam
mecanicamente falando, por assim dizer, melhor pela imaginação, né? Quando o cara imagina um mundo e ele escreve sobre esse mundo e você tenta, lendo o mundo que ele imaginou, imaginar na sua cabeça também. Então, é um jeito de contar a história que funciona melhor quando você imagina ela, não quando você vê ela, né? Então, ele, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li isso, se eu não me engano, ele usa como exemplo o teatro, né? Quando você pega a história e adapta para o teatro, você tá vendo a coisa, naturalmente você acaba perdendo na experiência de imaginar esse mundo fantástico. É por isso que ele não gostava de adaptação. Exato. Porque você tira essa liberdade de imaginar, né? E aí, como vai ser uma coisa cinematográfica, eu já jogou fora, entre aspas, a minha oportunidade de imaginar a partir do que ele tá me sugerindo, né? Então, por causa tanto dessa questão do hype frustrado over and over, assim, né? Tipo, com frequência aí, e por causa do que, assim, tipo assim, já tá saindo do escopo natural da teoria literária do Tolkien, né? Então eu fui, tipo assim, mostra aí o que você tem pra mostrar e o que você tiver pra mostrar eu vou curtir, né? Então, eu fui meio com a mentalidade aqui, calculo que a gente esteja no contexto que a referência vai casar, mas eu fui, tipo assim, vai ser uma espécie de uma regra de 3, vai ser tipo assim, Bíblia The Chosen, Silmarillion, Anéis de Poder, entendeu? Eu fui meio assim. Tentei entender por que a Galadriel foi inserida na história, mesmo no relacionamento com o Sauron. E aí eu fui pesquisar e fui ler sobre o Sauron, como ele surgiu depois da queda do Morgoth, depois que o Morgoth morreu, sumiu, desapareceu, sei lá o quê. Eu acho que ele não existe mais, né? Eu acho que ele morreu mesmo. Não, morreu não. Ah, não morreu não. Ele não pode morrer. É, mas ele tá extinto, no caso, né? Ele foi levado... Ele tá exilado pra fora. É, ele foi levado pro vazio. Tá, foi levado pro vazio. Tá no Upside Down. É. E aí, o Sauron... Aí eu li aqui um trecho do livro que fala que o Sauron, ele desistiu de seguir por um tempo os planos de Morgoth. A paz, né, dentro dele, igual fala aqui, todo herói, né? Morgoth. Acho que quer seguir... É, o Morgoth. É isso, Morgoth. Isso. Eu falo um ro aí que não tem, é Morgoth. Isso. É uma relação especial de vocês. É um apelido de amizade. Põe um ro a mais aí. É verdade. É que eu posso falar que é em espanhol. Mas aí o Sauron, ele desistiu, né? Ele se exilou e ele fugiu e ele quis só se esconder nas Terras do Sul porque ele tava envergonhado e meio que desistiu de seguir, né, o plano do mal dele. Ele tava tentando se entender. E aí, depois, ele se esconde, né, na Terra-média e aí depois ele se recai pro mal. E aí eu fiquei pensando, será que a Galadriel foi introduzida na história do Anéis de Poder pra mostrar pra ele de que realmente é bom ter poder e por isso que ele recai na história? Porque eu revi de novo o último capítulo. Eu não sei se foi o último capítulo ou eu dei umas corridinhas também, igual a gente falou, né, nos episódios. E ele pega e fala assim pra ela, né, você sentiu aquilo quando a gente tava junto? Aí ela só falou, eu senti, que é a questão do poder, né? E aí depois quando ele tenta a Galadriel no final, e pra mim, cara, essa cena dos dois assim na água, eu acho fantástica. Eu acho fantástica. Ele de Sauron e ela de rainha e tal. De olho reflexo, brilhando. Né? De olho, é demais, assim, demais. E aí ela... Me lembrou muito ela com o Frodo lá, sim, quando no ele oferece o anel. Eu falei pro Paulinho. Adri falou na hora. Eu falei na hora. É a mesma frase. Eu falei, a gente tem que voltar e ver o espelho da Galadriel de novo, né? E aí, ele pega e fala, né? Não, porque eu te dou, você me traz a paz, eu te dou o poder. E aí, um pouquinho antes disso, ele pega e fala assim pra ela, obrigado. Aí ela fala, mas por quê? Porque eu te salvei? E ele, porque você me salvou e porque você me fez de novo sentir, tipo, gosto pelo poder, entendeu? E aí, eu não sei se é por isso que eles resolveram trazer esse elemento da Galadriel. E aí, eu queria saber eu sou mais incrédulo com isso. Eu acho que precisava trazer algum personagem que as pessoas se identificassem e vamos trazer alguém que vive por muito tempo, né? Não dá pra trazer o Frodo, não dá pra trazer o Sam, vamos trazer a Galadriel. Porque personagem principal na Segunda Era mesmo, assim, falando da parte dos elfos, é o Gil-galad e o Celebrimbor, né? E um pouco do Elrond. Esses 3 elfos, mais o Celebrimbor,
porque ele forjou os Anéis de Poder. Então, eles são os principais. A Galadriel, ela quase não aparece, assim. Ela tá lá, ela tá em Lindon, ela ainda está se achando, tá procurando o seu reino. E ela tá casada com o Celebrimbor também, não tá casada com ele? É o Onde Celeborn. Onde tá esse homem, gente? O Celeborn. Onde tá esse homem? Isso é outra coisa, né? E na verdade ela já tem uma filha de pelo menos ali uns 1000 anos de idade, assim, que vai casar com Elrond. Um adolescente. Que vai casar com o Elrond e vai ter a Arryn, não é? Arryn, e mais mas dois, aí, né? ó, aí eu imagino que ela solteira traz um apelo de tensão amorosa também, que podia estar rolando entre eles, né? Não, eu colocar ela solteira também porque, assim, a partir do momento que se ela tivesse uma filha também, né, ia ficar complicado pra ela se sacrificar tanto. Ela não ter medo de nada. Porque quando vocês têm filhos, vocês sabem. A gente tem filho, as decisões já são diferentes do que quando a gente não tem filho. Então, como que ela ia ser toda essa guerreira doida aí, sair toda impetuosa por aí, tendo uma filha pra cuidar, né? E ainda mais se o marido não tá perto. Então, eles resolveram tirar marido, filho, tirar tudo dela ali pra poder deixar ela como principal. Mas ela não é uma grande diferença. Mas você acha que o Sauron tava à deriva lá, indo pra Terra-média, porque ele queria, tipo, ser bonzinho de novo? Não, o Sauron não foi. Mas assim, eu acho interessante essa escolha deles, porque até vou explicar a parte boa disso, deles colocarem os dois juntos e os dois indo pra Númenor. Quando o Morgoth foi derrotado, o Sauron ele ficou muito assustado, porque ele depositou toda a fé dele naquele Valar, né? E aí ele depositou, ele falou, esse é o cara, e realmente era, porque ele era o Valar mais poderoso de todos. E aí ele viu a derrota do cara mais poderoso e falou, putz, mano, então os Valar, os senhores do Oeste, são muito mais poderosos. Se derrotaram esse daqui, e ele ficou assustado. Por um tempo ele meio que se arrependeu, mas por medo. Por medo ele pegou, não voltou pra pedir perdão, que era o certo, era voltar pra Valinor, pras Terras Imortais, e pedir perdão e ver qual seria a sentença dele. Ele ficou na Terra-média escondido, com medo. Então ele quase se arrependeu, e aí joga um pouco com esse diálogo do Halbrand de falar que queria curar, que queria fazer as coisas, arrumar a Terra-média. Arrumar aquilo que ele bagunçou, né? Como se fosse uma penitência. Tanto que ela fala, não existe penitência que vai apagar o que você fez, né? E isso eu acho esse diálogo bem legal, porque conversa um pouco com o livro do Sauron tá ali na Terra-média. E aí ele ficou assustado. E não fala nos livros em que momento... Por quê? Qual a motivação, assim, o que ele viu que fez ele debandar de vez pro mal de novo, voltar pro mal? Falar assim, fala só assim que... Eu sou mal mesmo. Fala só que a essência de Morgoth estava impregnada ainda nele, mas não fala um ponto, um motivo assim principal. E isso a série trabalhou bem, por quê? Que eu acho, né, que eu tô jogando aqui. Quando ele viu o Númenor, porque o Sauron, ele agia muito por inveja. Ele tinha inveja dos elfos, ele tinha inveja de todo mundo. Até então, ele não conhecia Númenor, só ouvia falar. Então, ele chegando em Númenor, tanto que quando ele chega com a Galadriel, ele fala pra ela, que lugar é esse? Aí ela fala, só não pode ser outro a não ser Númenor. E aí ele fala, uau, e ele fica encantado. E ali volta a maldade no coração dele, a inveja, tipo, eu quero esse reino pra mim, tanto que ele vai pra lá depois, né? Ele é aprisionado, mas porque ele quer, tá? Ele se rende porque ele queria já ir pra Númenor de novo, no caso da série. E aí, ali, Númenor foi o start do Sauron falar, agora eu sei o que eu quero fazer é dominar toda a Terra-média, eu quero esses reinos pra mim, eu quero ser o deus da Terra-média, por ter visto Númenor e subiu a inveja no coração dele. Então faz sentido essa conversa da série, mas não tem no livro, essa parte dele ir pra Númenor primeira viagem. E a Galadriel foi uma das mais criticadas também, né? O Matheus até comentou aqui que foi o ponto mais fraco da série, atuação, presença, quiseram fazer uma guerreira com a sapiência da Galadriel dos livros, mas no fim ficou só um personagem confuso. Eu achei ela difícil da gente se apegar, sabe? No começo ela é muito arrogante, ela entra nos lugares onde não deve, ela tá tomando decisões com poder, assim, acima de tudo e de todos, parece uma criança mimada, né? E a atriz, realmente, assim, eu não sei se ela não entregou a atuação ou se é a atuação que se esperava dela, aquela coisa mais blasé mesmo, assim, sabe? Parece que você não vê a Galadriel que você espera, né? Nos olhos dela. E tinha que ter parado com essa impetuosidade dela no final do segundo episódio. Porque o que acontece? Essa impetuosidade, na verdade, feita na medida certa, cativa. Porque os 2 primeiros episódios a gente viu a injustiça que ela sofreu e a gente acabou se apegando nesses 2 primeiros episódios a ela.
porque, é isso, a Galadriel, ela é top, ela sabe que o mal tá aí, e ela quer enfrentar mesmo, legal. Só que como isso continuou no terceiro, no quarto, e ela, tipo, deu muito cara de criançona, de adolescente, birrenta e tudo mais, muito, cara. A ser chamada até pelo próprio Halbrand de potro selvagem, de cavalo ali, e ela até falou, para de me comparar com cavalo, né? Como isso perdurou, como isso continuou, aí tirou a graça da personagem. Então, no terceiro episódio era pra parar. O que fez no último episódio até a cena dela... Porque assim, um pouco antes dela conversar com o Halbrand e descobrir que ele é o Sauron, ela está reunida com os outros elfos. Aí ela fala assim, ó, foi isso que me fez chegar até aqui. Aí o rei elfo vira pra ela, e você nem devia estar aqui, né? Você já tá no lugar errado. Tá fazendo o quê? Né? Ninguém esperava você aqui. Aí ela vai conversar com o Halbrand e descobre tudo e volta com a ideia assim, ao invés de fazer 2 anéis, um pra cada um de vocês, faz um pra mim também. Aí eles falam, claro, que boa ideia, essa pessoa que não devia estar aqui desde o início fazer parte dessa aliança, sabe? É interessante que a Galadriel no livro, ela é meio Ixi, eu não sei falar essa palavra. Impetuosa. Impetuosa, né? Tanto que quando ela sai de Valinor, né? Se vocês repararem, a cor do cabelo dela é diferente, né? Ela é de uma raça élfica diferente, né? Que via de regra fica em Valinor, né? Ela acompanha a galera da Guerra das Joias, que, diga-se de passagem, foi algo que eu senti um pouco de falta, né? Eles falam da Silmaril, mas bem rápido. Eu entendo que tem a questão da pressão do tempo e tudo mais, precisa correr um pouquinho pra narrativa andar, etc. Mas eu senti um tanto de falta considerável, né? E eu não sei se mais pra frente eles vão acabar falando, né? Mas essa guerra, até a Adri passou por isso, é mega importante porque o surgimento de Númenor e dos Númenóreanos depende plenamente da participação desse povo nessa grande guerra contra Morgoth, né? Diga-se de passagem. E da da participação errada, na verdade, do povo das Terras do Sul, né? Exato. Também justificaria os dois povos. Deixa o contraste, Númenor, né? Os dois Mas povos. Númenor é ou não é um presente dos elfos? Porque ficou ali na dúvida. Não, Então, é um presente dos Valar, na verdade. É um presente dos Valar, exato. É um presente dos Valar. Assim, vocês foram virtuosos, vocês participaram. Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que é legal situar isso, né? O que acontece? Tem essa grande guerra por causa da Silmarils, por causa de Morgoth estragando toda a boa criação da Terra-média, blá, 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 né? Tem um cara, o Eärendil, ele chega até Valinor, pede ajuda dos Valar, conquista essa ajuda, e aí a Primeira Era vai acabar com essa grande guerra, onde todos os poderes, homens, alguns homens, elfos, não lembro mais se anões participam, mas assim, os Valar, os Maiar, né, que são seres angelicais, né? Todo mundo vai all-in pra cima de Morgoth, etc. Que até é originalmente o Valar mais poderoso, mas conforme ele vai criando seres, ele vai se dividindo nesses seres, né? Então, ele vai ficando, tipo assim, um cara que até dá pra lutar. Mas até porque ele ficou muito tempo na Terra-média, porque também tem esse fato, né? De você acabar perdendo essa parte celestial, digamos assim, porque a Terra vai impregnando em você. Mas só lembrar, você falou do Eärendil, pra contextualizar, ele é pai do Elrond e do Elros, que é o irmão gêmeo do Elrond, né? E ele é um homem, mas que tem linhagem também élfica e tudo mais e tal. Então ele vai pra Valinor pedir ajuda dos Valar, porque a Terra-média estava em terror pelo Morgoth e os Valar não faziam nada. E ele vai clamar, suplicar lá, pedir misericórdia para que os Valar, porque só os Valar podiam derrotar Morgoth. E aí ele consegue essa misericórdia, só que ele paga, entre aspas, com a vida dele, porque ele não pode mais voltar pra Terra-média. Aí ele tem um barco dele que começa a voar, e ele tem uma Silmaril na testa, tanto que ele vira como se fosse uma estrela, né? A estrela da manhã, a estrela vespertina. Por isso que o Elrond na série olha pra estrela pra consultar o pai. O Elrond perdeu o pai, entre aspas, o pai foi pra essa viagem, o Elrond tinha 2 anos de idade. Ele não tinha pai nem mãe mais, os 2 anos de idade. Então ele conta isso pro Durin, por isso que tem todo aquele diálogo maravilhoso que eu chorei. Ele valoriza o pai, Durin, né? Valoriza o pai, porque o meu eu perdi com 2 anos. Perdi e não perdi, ele tá no céu ali. Mas eu não tive esse pai pra poder me aconselhar, pra poder me falar se eu tô fazendo certo ou errado, pra poder me corrigir. Então, um diálogo lindo. E eles resolvem contar essa história com a Galadriel saindo da água. Como que a gente se conheceu?
Deixa eu só termina aí. Porque faz muita diferença em entender Númenor, né? Quando acaba essa guerra, os Valar vão dando alguns presentes, por assim dizer, aos povos que participaram e ajudaram, etc. Os homens recebem como presente a oportunidade de morar ao mais oeste possível para os seres mortais, né? Então, tem algum grupo de elfo que vai retornar para outra ilha, né? Enfim, na mitologia de Tolkien, quanto mais pro oeste você tá, mais perto das bem-aventuranças você tá também, mais virtuoso você é, melhores são suas artes, teu tempo de vida é diferente. Por isso que os homens que estão no sul ou no leste, se você for olhar os livros, são homens menos virtuosos, são homens que vivem, enfim, de uma forma diferente, né? Númenor recebe isso, e os Númenóreanos também, como um presente. Vocês vão poder viver bastante, vocês vão receber tutorias dos elfos. Então, quando você olha a ilha de Númenor, é fácil confundir com algum reino élfico. É glorioso, né? Por quê? Porque eles são descendentes dessa galera que participou da guerra e recebeu esse presente. Lutou do lado do bem, né? Lutou do lado da galera Escolheu bacana. o lado certo. Mas tiveram os homens que lutaram do lado do mal, que é das terras do sul, né? E aí eles, como o Lucas falou, eles não têm essa bem-aventurança da idade, porque a idade não foi prolongada, então eles morrem como qualquer homem, na idade de homem mesmo. Já os Númenóreanos vivem cerca de 400, 500... O primeiro rei de Númenor, que é Elros, o irmão do Elrond, que escolheu ser contado entre os homens, viveu 500 anos, então é bastante tempo. E só para fazer mais um link pra galera entender, os Númenóreanos são os antepassados do Aragorn. Então, Sim. Senhor dos Anéis, Sim. Aragorn... Isso eu sabia. Isso eu também. Peguei a referência, né? Essa eu peguei. O Aragorn viveu 210 anos, porque ele ainda herdou um pouquinho essa idade aí dos Númenóreanos. Quanto mais misturava, né, o sangue, menos eles viviam. Exato. Mas é uma pena que a gente esperava ver essa grandiosidade de Númenor e foi realmente, assim, um pouco frustrante, assim, né? Não foi. Porque a gente já viu na decadência e com esse aspecto de núcleo de novela da Record, né? O que foi bem decepcionante. Sim. Aí que tá a sacada, porque Númenor recebe essa bênção, só que essa bênção acaba, com o passar do tempo, se revertendo uma maldição. Porque o que eles começam a pensar? O livro vai dizer que chega um momento que é difícil distinguir um elfo de um Númenoriano, de tão virtuoso que eles conseguem chegar. E aí, o que eles começam a pensar? A gente participou da mesma guerra. A gente é tão bom quanto. Por que eles são imortais e a gente morre? Não é justo. Aí eles começam a questionar. Começam a questionar os elfos, os próprios Valar, e a resposta que eles recebem é completamente insatisfatória. A morte é um presente de Eru Ilúvatar, o grande deus da mitologia, para vocês. Aí eles devolvem a resposta com uma pergunta. Como que isso é um presente? E aí eles ouvem, não sei. Vocês têm que confiar que é um presente. E aí eles não querem confiar que isso é um presente. Aí eles começam a transformar a arte deles, que era para promover o bem, para tutoriar os povos da Terra-média, etc. Eles começam a usar a arte como uma máquina para o mal, para promover domínio e tentar acabar vencendo a morte. Quando a gente olha agora os Anéis de Poder, agora na Amazon Prime e tudo mais, a gente já está no momento em que essas velhas tradições não existem mais. Por isso que uma elfa não é bem-vinda, por isso que Elendil precisa usar uma outra tradução do nome dele para ele não ser perseguido e etc, etc. É nesse contexto que a série toda vai estar situada. E eles ficam falando, né, os fiéis são um grupo de Númenóreanos que permaneceu fiéis aos Valar, amigos dos elfos, é um grupo restrito, né? E essa questão da imortalidade, de busca, né, a gente viu ali no final, o rei prestes a morrer, eles querem fazer uma estátua dele, porque já que ele não vai estar vivo, então a estátua dele vai ser a imortalidade dele ali, que vai durar para sempre. Já é uma forma de eles não conseguem alcançar isso, então vamos dar um jeitinho de ter esse rei para sempre. É uma estátua, mas tá para sempre. Que no fim acaba sendo um lembrete da morte, né? Eles não conseguem vencer. E lembra bastante os homens da Bíblia, vocês vão lembrar que a idade vai diminuindo conforme o mal vai entrando no coração deles. Então começa lá com a galera vivendo 900 anos, Adão viveu 930 e vai diminuindo até chegar em 120. Os Númenóreanos acontecem isso, porque o primeiro viveu 500. Já nos últimos, tipo Arfaras, nossa galera já diminui para 300, para 200 e pouco, porque o mal vai entrando, eles vão perdendo essa dádiva da vida longa, assim, né? E é interessante que o que sobe também
também no coração deles, igual o Lucas falou aí dessa comparação com os elfos, é também, sabe o que? Eles são o maior povo, é dito que Númenor é o reino mais poderoso da Terra-média. Eles chegaram no nível, tanto que eles derrotaram Sauron. Foi o único reino que derrotou Sauron. O reino do Gil-galad, de outros elfos, não conseguiu derrotar Sauron. Eles foram salvos por Númenor, de tão grande que era o poderio de Númenor. E aí que entra a vibe deles assim, começa um tempo atrás, mas o ápice é em Ar-Pharazôn, esse pensamento, que é o quê? Pô, a gente é dito como um reino tecnológico, muito à frente do seu tempo, o maior reino de todos. Eles falam, pô, mas a gente não consegue viver o bastante pra curtir as obras que estamos fazendo. Uau. Eles entram nessa vibe, sabe? Tipo assim, meu, a gente faz tanta coisa top e a idade que eu vou morrer não é o suficiente para eu usufruir de tudo isso daqui. E eles ficam nessa vibe maluca. Aí começam a construir o quê? Vamos fazer igual os egípcios, né? O Tolkien compara os Númenóreanos, Númenor com o Egito, em alguns aspectos, que é fazer tumbas, colocar ouro, colocar um monte de coisa para alcançar a imortalidade. Eles conseguem chegar na arte, que é a de mumificação, de preservar o corpo morto, para que a gente alcançou a imortalidade do corpo, né? A alma, o espírito não tá mais aqui desse rei, mas o corpo vai estar aí porque a gente conseguiu alcançar isso daí, porque eles queriam ser imortais, né? Que a queda deles é essa. Viu? A gente pode entrar também nos outros dois núcleos, porque eu queria muito falar dos anões e também falar dos pés peludos. Porque assim, uma coisa que chamou muito minha atenção com relação aos anões é como eles são fechados no núcleo deles, né? E os pés peludos também. Porque assim, a gente viu, né? A gente já falou bastante dos Númenóreanos, que tem esse relacionamento com os elfos e tal. E os anões, pelo que eu percebi, o único relacionamento com o elfo que eles têm ali é com o Elrond, né? E aí até a gente falou da infância do Durin, que eles conhecem faz muitos anos juntos e tal. E, cara, eu gostei demais de Khazad-dûm. Eu achei, assim, sensacional. Isso aí foi uma das coisas da série que eu falei, uau, que demais. A gente queria muito ver, né? Até o Balrog a gente conseguiu ver de relance ali, mas a gente conseguiu mesmo, ver. Né? A mesma estética do filme, né? Que foi respeitado. Você vê que tem as referências presentes lá, né? E uma coisa interessante, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente vê o Rei dos Anões como alguém que tá cortando o rolê, né? Pô, ele não vai deixar, meu negócio tão bom aí, né? Vai salvar a Terra-média, vai salvar da perdição toda. E depois você vê que no final, cara, se com aquela coisinha eles conseguiram fazer aquele problemão, imagina se tivesse minerado todo aquele mithril que tava dentro da caverna, né? Verdade. Interessante isso, porque às vezes a gente acha assim, o jovem tá querendo desbravar, tá cheio de aventura, cheio de ideias, e o velho tá cortando tá só segurando. Cortando barato, né? Dele, né? Corta a brisa, que o pessoal fala. Aqui na Espanha eles falam cortar rollo. E aí você vê que a sabedoria do homem lá fez sentido, né? Mas não vai sobreviver essa sabedoria, não. Eles vão ter que extrair o mithril bastante ainda, mas não pros anéis, mas aquele portão de Moria que aparece nos filmes, ele é feito de mithril. Ah, é? O Falha Amigo entra? De mithril. E o Celebrimbor que desenha ele. Então, assim, é a união dos povos. E o que acontece? Eles vão ter que escavar mais exatamente porque com aquilo ali o Balrog ainda não desperta. Tipo, vai ficar rodando ali igual aquele videogame que fica o mestre no fundo ali, né? Então eles vão ter que cavar mais mesmo, vão ter que abrir caminho pra ter a ruína de Durin, né? Que a ruína de Durin é o Balrog, né? Mas aquele mal lá que tava em Lindon, não, era em Lindon? Era, né? Era em Lindon. Da árvore, da folha que tava da caindo. Árvore. É provocado pela sombra do mal do Morgoth? Ou não existe isso no... não. A história do Mithril, aquela lenda lá de como surgiu também, é da série. Lenda apócrifa aquilo ali. Porque aquilo, gente, porque assim, aquilo meio que justifica a criação dos anéis, entendeu? Já que é pra salvar, vamos fazer o rolê. Então eles quiseram justificar dessa forma, com uma lenda apócrifa que acerta por um lado, mas ficou muito forçado, entendeu? Porque entra naquele âmbito tipo yin yang, né? Tipo assim, a junção do bem com o mal. Então, isso não tem nada a ver com Tolkien, né? Mesmo não sendo maniqueísta, esse lance da série trabalhar, juntar o bem e o mal, isso daí é um pouco fora. Por isso que até na série eles mesmos falam que é uma lenda apócrifa. O Elrond fala, mas você acredita nisso, Gil-galad? Nessa lenda maluca aí? Esse negócio das folhas, o Venom ter dominado as folhas, parece um Venom, né? Parece. Também não existe isso, porém
Porém, justificando com os livros, o que acontece? Eles quiseram exagerar, por isso que eu falei, foi correto, mas exagerado. Porque os 3 anéis dados aos elfos, os 3 anéis de poder, o poder deles é exatamente esse: retardar o envelhecimento daquela terra. Então, eles quiseram exagerar isso, porque quando um anel tá em Lothlórien, um desses anéis que tá com a Galadriel, Lothlórien você vê que não envelhece, é tudo bonito, tal. Outro anel tá com Elrond, tá ali em Valfenda, lá na frente, tô falando lá nos filmes, né? Sim. Também Valfenda fica oculta ali, por mais que seja um vale também, né? Isso ajuda geograficamente a ocultar Valfenda, mas também mantém ali o lugar retardando o envelhecimento. Então eles pegaram isso pra justificar por que tinham que criar o anel, os anéis de poder, e aí falar assim, não, tem que fazer até a próxima primavera, senão o negócio vai azedar tudo. Aí foi um exagero, entendeu? Aí eu acho que eles exageraram muito, demais. Né, ali, muito. Pra fazer o anel. Tinha deadline pra fazer os anéis. Exato. Tem que ficar pronto agora, não tem... Corre isso aí. Né? É o sentido de urgência que a série dramatizada, ou adaptada, é o senso de urgência, né? Que a gente vê nos filmes também, né? Agora, lendo, a gente vai falar sobre isso no próximo episódio do Literário, mas o Retorno do Rei, cara, como o negócio vai devagar, vai sendo construído, e no filme as coisas vão desmoronando, né? E a gente tem que aceitar, não tem como numa adaptação como isso, tem que estar lá, né? Agora dá pra entender por que Gimli tava tão ansioso pra mostrar a Casa Dune pros amigos, né? Porque realmente era lindo, né? Nossa, muito. Muito. Eu fiquei imaginando o Gimli e o Legolas lá, andando. Que o Gimli falou, um dia a gente vai caminhar livremente nas terras de Casa Dune. Então. E eu vou ser seu guia, né? Foi legal, né? A experiência acho que foi legal. Eu acho que, assim, todos vamos ter críticas. Quem conhece mais vai ter mais críticas. A gente tava conversando no grupo do Telegram hoje lá na nossa cabine, e o Chico falou uma coisa interessante, assim, ele falou, eu não conheço toda a história. E se eu ficar preso nesses pormenores, eu não vou conseguir curtir. Então eu vou me entregar pra história e vou fazer dessa experiência ser a mais interessante possível e boa. É claro que, assim, vão ter formas e formas de assistir a história, né? O Rafa, que é especialista nisso, que tem um canal pra discutir esse tipo de coisa, vai entrar nos pormenores, vai achar as questões, vai colocar os contrapontos e tal, mas eu acho que tem... o Lucas, que usa a folha, né, de Lórien aí no pescoço. A Lu, que tem uma almofada também ali, ó. Senhor dos Gatos. Senhor dos Gatos. Então, assim, todos nós vamos ter motivos pra ver mais detalhes, mas também, se a gente conseguir curtir a experiência e se entregar à história, pode ser uma experiência bem legal de se passar, né, Dé? O que você achou, Dé, da série? Muito boa. Foi uma das melhores séries que eu já vi. Que legal. Nossa, legal, filho. Então. Caramba. A régua subiu, então. Então, mas uma coisa que me incomodou um pouco, assim, foi o Gandalf. Todo mundo sabe, é o Gandalf mesmo, né? Não era Sauron? Tô brincando. Não era a Radagast? Não, a hora que caiu o meteoro, o Dé falou na hora, é o Gandalf. Eu falei, de onde ele tá tirando isso, gente? Gandalf caindo do céu, não sabia nada da história e tal, né? Aí a hora que aparece o fogo, ele deitado no fogo, dentro de um que parecia o olho de Sauron no fogo e tal, assim. Parece. Aí ele reformou, tá vendo? É o Gandalf. Eu falei, de onde, né? Que Gandalf, né? Mas interessante que fomos sustentando até o final. Mas aí a hora que ele fez as maçãs, né, na árvore, o Dedé falou, é o Radagast. É o Radagast. Relacionamento com natureza, é o Radagast. Até o último episódio ele ficava falando que era o Radagast. Mas quando ele falou, de dúvida, Elanor Branda Pé, sempre siga seu nariz. Nessa hora... Então, entregou. Essa hora pra mim, eu falei, eles não fariam essa referência se não fosse o Gandalf. Pra que vai colocar a frase de outro mago na boca de outro, né? Pra te enganar. Exato. Porque, assim, vocês que manjam de série, mais filmes, assim, assistem diversas séries, o que vocês acham? Acho que, tipo assim... Porque muita gente tá ainda falando que não é o Gandalf só porque teve essa frase, né? Só que eu acho que seria um tiro no pé, um tiro terrível. De 12 no pé. Colocar a frase... uma frase tão conhecida por tal personagem lá na frente e não ser ele agora. Eu só veria um motivo, pelo menos, assim, pra isso acontecer, que é o que aconteceu com a Galadriel. Que a frase que ela fala lá na frente, quem falou pra ela foi o Sauron na série. Então não veio da boca dela inicialmente essa frase. Será uma rainha, porque ela fala, então você vai me tornar uma tirana
tirana. Aí o Sauron que fala a frase. Não, mas vou transformar você numa rainha. Não, então, eu tô querendo assim, o único motivo é eles colocarem o quê? Ou esse estranho foi um mestre do Gandalf, foi um, sei lá, qualquer coisa que possa ter falado essa frase pro Gandalf, e o Gandalf falou lá na frente. Até porque nos livros o Gandalf vem bem depois, né? Vem depois, vem no ano 1000 da Terceira Era. Então, tipo assim, o Gandalf não era pra estar aí mesmo. O que a galera justifica de que não é Gandalf? Porque o Gandalf na Terceira Era, ele fala, no sul sou conhecido por tal nome, no norte por tal nome, pro leste eu nunca vou. Aí todo mundo tá se apegando a isso. Por quê? No final do 8º episódio ele vai pro leste, pra Rum, é o leste da Terra-média. Aí todo mundo fala, se ele falou que nunca vai pro leste, por que esse mago tá indo? E quem vai pro leste? Os magos azuis vão pro leste. Que são aqueles lá, né? Tem os magos azuis que são só mencionados. Um dia eu falo com vocês sobre eles e eles não existem. Exato. Aí, pra mim, eu acho outra brecha pra série trabalhar em cima. Por que o Gandalf fala que nunca vai pro leste? Porque algum dia ele foi e viu coisa não muito boa lá. Ele não falou, eu nunca fui para o leste. Ele falou, nunca vou. Ele fala que também não vai pra Moria. Depois você descobre, por quê? Exato. Ou ele começa a ir pro leste e não chega também, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Exato. Eu acho que ele vai ver alguma coisa lá. Não, mas ele vai pra Rum agora, né? Ele vai ver lá e ele fala, meu Deus, nunca mais eu volto a esse lugar não. Sai fora. Não, cara, mas repetindo o seu argumento e só reforçando ele, cara, não faz sentido nenhum eles colocarem uma frase do Gandalf no momento assim que não precisava dessa frase. Não precisava, não era fundamental. Na boca de um cara que parece o Gandalf. Coloca o cara que tem os trejeitos do Ian, né? Não tem, cara, não tem como. A gente tem que aceitar que é o Gandalf e vambora. Se quer fanservice, né, gente? Uma questão aí, por que o estranho precisava da Nori pra ir pro leste? Isso eu não entendi ainda. Qual que é a necessidade, qual que é a utilidade dessa Hobbit? Eu acho que ele não necessitava, eu acho que ele aceitou a presença dela, né? Porque eles jogaram numa frase, né? Pra justificar, né? Que uma viagem sozinha é uma jornada. E aí, com mais pessoas é uma aventura. Que também é uma referência a Hobbit, a Senhor dos Anéis, que os Hobbits... saíram numa aventura inesperada. Os Hobbits estão em seu conforto. Apesar que eles não estão em tanto conforto assim, ainda não são sedentários, né? Eles são nômades. Mas essa coisa do desejo pela aventura que em algum lugar do coração está, e você vê que isso é despertado nela também, assim como foi despertado no Frodo e no Bilbo, né? Dá uma sensação de necessidade narrativa pra gerar empatia, né? De tipo assim, vocês já gostam do Hobbit, né? Então gosta desse núcleo aqui também, por favor. E continua acompanhando a história, né? Porque, assim, não vou falar que ela é ruim, mas pra mim, eu especificamente não sinto falta, né? Beleza, tá aí, legal, ok, massa, mas... Esse núcleo dos pés peludos foi um núcleo que eu menos gostei, vocês acreditam? Não, eles são fofos só. Eu acho que ele tá lá só pra gente sentir saudade dos hobbits. Assim, mas os outros estão hobbits aqui. Era pra eu gostar mais, até pelo nome do canal seria suspeito, né? Mas eu não gostei porque eu achei muito parado. Não gostei nem da fotografia do negócio, porque eu vou estragar a visão de vocês agora. Eles jogaram um filtro ali pra parecer muito floresta, meio esverdeado. E tem uma hora que fica meio fake. Quando vocês reassistirem... As pessoas ficam verde também. Isso, é nessa pegada. Vocês vão perceber. O céu é meio estranho assim, fica uma cor não de céu, de estúdio mesmo, sabe? Mas o lance da camuflagem deles eu achei muito legal, cara. O cabelo sempre cheio de grama, muito as legal. Costas e tal. Isso eu gostei. Ter sementinha pendurada no cabelo, né? Isso foi legal. Mas eu queria, em algum momento oportuno, levantar outra questãozinha que tem rondado meu coração. Não sei se já é oportuno. Não, já estamos caminhando pro final, gente. A gente tem que terminar esse episódio. Então, pelo amor de Deus, então deixa eu... O Adar, em vários momentos, ele dá a entender que ele tem um coração até que bondoso, aparentemente, né? A ponto dos orcs seguirem ele por opção e não porque são escravizados, né? Sim, e os orcs... chamam de pai, né? Chama ele de pai, e é algo que muita gente comenta, né? Os orcs no Anéis de Poder são muito mais humanizados do que as bestas no sentido de animalesco, né? Do Senhor dos Anéis. E aí, dá-se a entender que parece, assim, sei lá, que Adar e Sauron não se dão tão bem assim, né?
Parece que, eu matei o Sauron, eu tô curando, eu tô criando um país pra gente, né? Será que Sauron e Adar vai rolar uma tretinha agora, assim, né? Como será que vai ser o relacionamento deles? Porque o Sauron chega lá em Mordor, né? Ai, que cena linda! Que cena Foi linda! legal mesmo. Parecia o olho dele! Anakin Skywalker, né? Sim. Mas eu acho que eles demoraram tanto fazendo suspense de uma coisa, a gente já sabia que aquilo era Mordor, né? Aí assim... Esse lugar não é tal lugar. Terras do Sul. Aí mostra aquela cena bem lenta, assim, aí troca o título, assim, fala, eu esperava Outro erro né? deles, porque eu queria ouvir o Adar falar, porque o cara fala assim, mas, meu senhor, então como qual que vai é o chamar, nome então? agora? Aí deixa a legenda. Não, ele tinha que falar assim, Mordor, né? Daí quem não sabe ler. Exato. Quem não sabe ler, não sabe onde é, né? E ainda a fonte de Castlevania, assim, uma fonte bem tosca, assim, bem clichêzona, sabe? Cara. Não, na hora do vulcão, a gente já falou assistindo, tá a construção de Mordor. Na hora que explodiu, a gente girou lá a espadinha. Você sabe, vulcão soltando... Terras do Sul, gente. Não é Minas City. Tá, tudo bem, a gente tem um certo conhecimento, né? A gente não é leigo no assunto. Mas não precisava de tanto suspense, gente. Um episódio depois só que vai apresentar e mostrar a legendinha de que é Mordor. Apesar da cena ser bonita, eu achei bonita pra caramba, um pouco tardia. Mas respondendo a do Lucas aí, a gente não sabe ainda do Adar, se ele realmente é um inimigo do Sauron, se ele partiu o Sauron no meio mesmo, como ele falou, se aquilo ali é tudo uma encenação dos dois, né? Porque o Sauron, o senhor do papinho, o Halbrand ali, ele tinha que mostrar que ele tava contra o inimigo mesmo. Então, ele tava nessa pegada. Às vezes foi ele mesmo que soltou o Adar depois, que o Adar some, né? É isso que eu pensei. Pode ser uma encenação. Se não for encenação, o Sauron vai chegar lá em Mordor lá, e aí a segunda opção vai matar o Adar pra poder, porque aquele negócio, eu sou o rei, se eu mato o rei que tá dominando, eu agora sou dono daquele exército. Então ele tem que matar o Adar pra dominar os orcs, ser dono dos orcs ali, né? Ser o rei dos orcs. Então eu acho que tem essas duas opções, não sabemos pra que lado que a série vai só na segunda temporada, mas eu sei que tanto o Adar quanto o Sauron, eles vão ter que correr atrás de de reproduzir, né, mais orcs, porque eles estão com um exército minúsculo de 30 orquezinhos ali que não dá pra fazer nada, né? Eles se confrontaram alguma vez? Eu não lembro o Halbrand com o Adar. Sim. Naquela perseguição de cavalo na floresta. Ele derruba o cavalo dele. A Galadriel. O Adar... Não matar o Adar. Verdade. Pô, Galadriel! Então, cara. Galadriel só... E vocês acham que tem muito caldo ainda pra pensar em mais 3 temporadas? Tem muita coisa pra explorar? Mais 4, né? Mais 4? São 5 no total? 5. Tá. Tem sim, tem a queda de Númenor, tem a queda de Khazad-dûm, tem a forja dos anéis, dos homens. Tem que criar Gondor. Tem os filhos da Galadriel. Tem que achar o marido dela, né? Tem que achar o marido. Os pés peludos tem que parar no condado, né? Tem muita Exato. Coisa. Sim, eles têm que parar no condado e uma parte deles tem que parar onde eles estão agora, mais ou menos ali perto da floresta, fora, perto do rio. Verdade. Porque é de onde surge o Sméagol, né? Ele vem desse povo antigo. Então, assim, tem muita coisa mesmo pra fazer. Eu acho que eles vão trabalhar bastante na segunda temporada. Reza a lenda que eles, como eu falei, vão colar mais nos livros, vão deixar menos fanfic do que tá. Porque, igual eu falei, eu senti a série depois da conclusão dessa primeira temporada, pelo menos essa primeira temporada, não posso falar a série inteira, mais baseada do que a adaptação. Porque a adaptação, por mais que a adaptação que vão ter diferenças, é um pouco colado no livro. Essa série, ela é muito descolada, ela é muito baseada, meu, inspirada. Né? Exato. Os showrunners jogaram muito na nossa cara, assim, várias vezes, e eu não tinha entendido isso, que eles falaram uma frase muito bonita, falaram assim, Tolkien desenhou as estrelas e nos deu essa liberdade para fazermos as constelações. Aí, agora caiu a ficha. Eles pegaram as estrelas, que são pequenas histórias, personagens, lugares, e montaram o que eles quiseram com aquilo ali, sabe? Tipo, foi isso que eles fizeram. Só que Tolkien já tinha desenhado as constelações. É que eles não utilizaram essas constelações ainda, né? Então, ficou muito na cara de baseado, assim. Eu acho que pro público geral é muito bom, funciona bem. Pro fandom,
ficou meio a meio. A única coisa boa pro fandom é voltar à Terra-média, igual a Lu falou aí, né? Voltar ali, ter esse sentimento de novo, assim, mas tá muito baseado, tá? Agora a segunda temporada vai ser a adaptação. Eles falaram que vão dar ouvidos às críticas recebidas também, né? Que eles iam levar em consideração. Esse é um problema, hein? Esse é um problema. Não, só que críticas construtivas, né? Eles começaram já a produzir a segunda temporada, né? Já começaram as filmagens. Mais uns 4 anos tá aí, né? O Matheus tá muito on fire aqui, cara, no chat. Ele falou, tem muita coisa ainda pra estragar em 4 temporadas. Verdade. Eu tô meio Hoje eu estou meio preciso assistir tudo de novo e sentir novamente aí o mesmo hype que eu tava nos primeiros episódios, né? Não vai conseguir, cara. Esse não volta né? mais. Cara, não. assiste vendo as pistas de... Porque agora a gente já sabe o final, a gente assiste agora vendo as pistas que foram jogadas. Pra mim, tirando aquela irmã do Isildur, aquele núcleozinho... Nossa, aquele núcleozinho chato, aquele barbudinho, mano. Que eu nunca lembro o nome dele. O Kemen também. Nossa, aquilo é chato demais. Eles nem existem. Então, mas pra que existir, pra né? Pra quê, sabe? Será que essa menina... Só falta essa menina fundar Gondor no lugar de Isildur, eu tô apostando minhas fichas na inteligência suprema desses showrunners e dos roteiristas. Tipo assim, igual a Ayarin, a filha do Elendil, no final ela puxa o pano ali da... E vê uma Palantir, né? Isso. Eu acho que ela será talvez aí um personagem importante, talvez um espectro do anel, alguma coisa do tipo, até maligna, ou a primeira a ser queimada ali no templo de Morgoth, né? Tem esse templo, quando o Sauron vai pra Númenor, ele faz a galera criar um templo e queimar os fiéis ali, né? Talvez ela seja uma das que vai morrer junto com o namoradinho dela lá, né? Vamos queimar esses dois aqui, vai. Que é chatinho, hein, cara? Que é chato. Namoradinho chatinho, velho. Pode queimar. Ai, Deus do céu. Meu amor. Dedé, não é assim que a gente tá te criando, não, Dedé. Fogo nos chatinhos, né? Vai chamar Fogo nos chatinhos. Não, gente, antes de terminar, Rafael está lançando um livro. Ele precisa falar desse livro aqui. Vai brincando. É o Senhor dos Anéis. Tô brincando. É o Senhor dos Anéis, recontado. Rafael, né? É verdade. E tá chegando essa semana em estoque, né? A gente tá lançando dia 17, 18 agora, de outubro. Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis, né? A gente pegou o ganchinho aí da série, mas a gente não fala da série. Foi até um título que a gente pensou de último momento, mas é o Cristianismo em O Senhor dos Anéis. A gente pegou o título, usou os personagens da série, fez uma capa especial, mas não tem nada a ver com a série. Não, a capa é brincadeira. Não tem nada. Não, a capa é a ponte de casa, o Gandalf enfrentando o Balrog, né? Na capa aparece o Gandalf e a Sociedade do Anel, e na contracapa é o Balrog, né? Então ficou bem legal essa capa aí. Ficou muito legal. É enxergar o cristianismo, é que a gente focou mais nos valores. Fala a gente porque eu tenho um co-autor também, que é o Vinícius Miranda, que escreveu outro nome de Aslan, né? O Vinícius tá aqui na Espanha também, amigo nosso. Tá, ele é co-autor. E aí a gente focou muito nos valores, nos princípios, nas virtudes cristãs em O Senhor dos Anéis. Então a gente pega ali o amor, a gente pega também a humildade, santidade, vários princípios e valores cristãos dentro do Senhor dos Anéis. Também pegamos o pecado e o mal em O Senhor dos Anéis. Então por isso que a gente chamou de lições de poder, porque a gente tem esse lance também de mostrar o que não ser, o que buscar também em Deus, assim, né? E a gente fala até sobre salvação e redenção dos orcs, né? No Senhor dos Anéis. Será que os orcs poderiam se redimir, né? Então você tem que comprar o livro pra saber. O Lucas tá com uma cara de quero ver o que esses caras escreveram. Eu tô tipo eu tô com uma cara... A gente falou até de metafísica, cara. Que tema interessante, né? Tipo, a redenção dos orcs, cara. Orc bom é orc morto, não é? Então, linkando com a série, esse temperinho que o Adar faz sobre até uma metafísica, né? Ele fala, conversando com a Galadriel na série, ele fala lá dos orcs serem também filhos do Uno, né? Então, na sua essência, os orcs, eles são criaturas de Deus, entre aspas, né? Na sua essência. Mas eles foram deturpados, corrompidos, mas na sua essência ainda estão ligados ao Uno. Então, existe ali
uma possibilidade, sim. E Tolkien escreveu sobre isso, então a gente... Assim, eu fui bem profundo, hein, galera? Então é muito que material legal. Top. Pra comprar o livro, como que é, Rafa? Onde que tá disponível? A Amazon. Tem o link da Amazon. Você pode comprar. Só detalhe também de acabamento, o livro, todas as páginas são coloridas e tem ilustrações também. Caramba! Tá barateza, hein? R$45 o livro. Nossa, cara, que incrível. Ó, link na Amazon é assim, né? Eu vou colocar o link no post desse programa com o nosso código de afiliado, que também ajuda todo mundo, né? Ajuda todo mundo de alguma forma. Boa, isso. Ó, e se for mandar um livro pro Vini lá em Valência, manda pra nós aqui também. Aproveita o frete, tá? Vou falar pra editora enviar pra vocês. E ó, o objetivo principal desse livro, hein, galera? É alcançar aquela galera de Tolkien, levar o cristianismo para os estudiosos de Tolkien, ou quem gosta de Tolkien, não precisa nem ser estudioso, mas quem gosta de Tolkien, e levar Tolkien para os cristãos. Então a ideia do livro é esse. Que bom, cara, que legal. Legal. Ô, Paulinho, diga. Posso dar uma indicação? Um pequeno aviso? Uma indicação. Boa. Quem quiser começar a ler Tolkien, a gente vai começar a ler o Hobbit lá no Discord do Ictus, que é o parceiro de vocês, né? Que legal. Então, quem aí tá afim de fazer uma leitura coletiva, assim, a Adri falou pra mim que vai participar. Adri. Eu quero mesmo, nossa, muito. Então, dia 22 de novembro vai começar a leitura coletiva lá 22 de novembro no Discord do Ictus. O link está no post aqui desse episódio também. Se você está no Discord, é só procurar por Ictus e conhecer as salas lá. Lucas, indicação, Lucas. Pai amado, assim do nada? Seu livro, olha, deixa. Pode ser. Tem um e-book dele na Amazon, procurar Tolkien, a Bíblia, organização pelo Jonathan Hack. Tem um tom um pouquinho acadêmico, mas nada inacessível. A gente escreveu de uma forma bastante... O tom acadêmico vai estar mais na forma da cadência das ideias e não na linguagem em si. Os temas são bem interessantes. Então, a gente vai ver como Aragorn é um tipo de Cristo. Tem o meu estudo sobre a queda de Númenor, como isso a gente pode refletir sobre a nossa própria vida. Enfim, por aí vai. Tem aquele bom e velho resumo da Bíblia, né? Criação, queda, redenção e restauração. Tem um paralelo disso também a partir de termos tolkienianos. É um livro bastante bacana. Se você der uma olhada nos reviews da Amazon, você vai ver muitos elogios por lá. Então fica a dica aí pra vocês também. E Dedé, e a sua indicação qual que é? Leia os livros do Senhor dos Anéis. Boa. Pô, Dequinho, fala. Indicação. Leia os livros e ouça o podcast irmãos.com. Não, mas a pessoa está ouvindo já o podcast irmãos.com. Continue ouvindo, né? Continue, tem muita coisa. Amigos. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo dedicado aqui. É sempre muito bom conversar e eu sei que é sacrifício para todos separar esse tempo durante o dia. A gente agradece muito mesmo. Deus abençoe e que a gente continue nessa jornada aí de descobrir cada vez mais esse autor maravilhoso que é o Tolkien. Brigadão pelo privilégio aí, bom estar com você também, Rafa, Lu, fora a família de Gasparis. Muito bom, sempre bom conversar com vocês. Obrigado pelo convite, gente, foi muito legal aí participar, gostei da conversa com todos. Obrigado mesmo aí, obrigado pelo convite, porque como eu sempre falo, eu gosto que Tolkien nesse assunto. Boa. Muito bom, muito bom.